Será que tá vindo uma crise por aí? Eu não sei, mas o fato é que eu vendi metade das minhas ações nos Estados Unidos. Essa aqui é minha carteira, atualmente eu tenho aí 45 mil reais investidos e calma que eu já vou te falar o motivo que me fez vender as minhas ações. Eu tenho 18 mil reais de lucro aí praticamente, investi 31 mil reais e estou com 45. Nos últimos 5 anos eu venho acumulando dólar. Esse meu valor aqui está em reais, mas se eu quiser eu posso mudar aqui para dólar e ver qual que é a minha rentabilidade em dólar. Em dólar tá 40%, nada mal. Em reais, vamos voltar aqui. Em reais, estamos aí com 58% de rentabilidade. E essas aqui são as ações que eu possuo atualmente. Pode ver que está bem diversificado. Aqui fontes são ETFs, tecnologia, financeiro, setor imobiliário, comunicação. Essa aqui é as rentabilidades que eu tenho atualmente. Pode ver que está bem diversificado. Ao longo da minha jornada como investidor, eu nunca adotei um critério específico para comprar uma empresa. Na verdade, eu tenho um critério. Se a empresa aumentar seus lucros ano após ano, então essa é uma boa empresa e eu vou lá e compro. Só que aí temos um problema. Basicamente, eu posso comprar todas as empresas do S&P 500, porque a maioria das empresas lá são boas, então esse não é critério nenhum. Por exemplo, as ações do McDonald's. Você vai ver que desde 2016 eles vêm aumentando os lucros. Em 2020 teve uma caída ali por causa da pandemia, mas em 2021 já retornou, 2021 teve uma leve queda e 2023 já aumentou novamente. Basicamente a maioria das empresas dos Estados Unidos são assim porque elas são muito eficientes. Se a gente olhar aqui as empresas dos Estados Unidos, os estoques, Apple, Amazon, Tesla, Coca-Cola, todas as empresas são excelentes. A maioria das empresas aqui aumentam seus lucros ano após ano. Então, você meio que fica preso. Muita informação, muita empresa, não dá para analisar tudo isso. Se você comprar todas essas empresas aqui, você vai ficar maluco. Você vai ter um resultado bom? Vai, mas não vai ser o melhor resultado que você poderia ter. E foi basicamente isso que aconteceu comigo. Olha só, se a gente puxar aqui o histórico dos últimos 365 dias, eu tive um resultado incrível. Nos últimos um ano, eu tive 43% de rentabilidade aí. E eu consegui aumentar meu patrimônio em mais de 15 mil reais apenas com a valorização dos meus investimentos. Então, não é nada mal, mas eu sinto que eu poderia ter sido melhor. Se ao invés de ter dito sim para todas essas empresas, ou a maioria dessas empresas aqui que aumentam seus lucros anos após ano, e dito sim para apenas algumas empresas excelentes, meus resultados poderiam ter sido melhores. Sim, diversificar é importante você vir aqui e ter ações de tecnologia, financeiro, imobiliário, mas há um limite entre diversificação e pulverização. E eu sinto que eu estava na beira do limite entre pulverizar minha carteira e ter menos retorno do que diversificar, proteger meu patrimônio e ter mais retorno. Então foi por isso que eu resolvi fazer uma limpa na minha carteira. Antes eu tinha, quase 50 ações nos Estados Unidos e atualmente eu tenho 30 e poucos. 50 ações, isso é muita coisa. E não são empresas ruins, são empresas que aumentam seus lucros, empresas grandes, empresas que estão crescendo, mas estava sugando a minha energia e eu não tinha tempo de acompanhar. Então eu fiz uma limpa. Eu decidi focar em uma nova estratégia. E a minha nova estratégia é simples. Eu só vou investir em empresas que eu tenho interesse em acompanhar. Por exemplo, as ações do McDonald's. Se você puxar aqui nos últimos 5 anos, elas se valorizaram muito e eu acompanhei essa alta, eu comprei elas lá em 2020, mas eu não tenho o menor interesse em acompanhar o setor de comida e comida de fast food, de restaurantes. Então eu simplesmente vendi as minhas ações do McDonald's e elas podem disparar daqui a alguns anos, mas eu não tenho nenhum peso na consciência porque eu simplesmente não quero acompanhar, não sinto vontade de acompanhar. Então é melhor eu focar em empresas que eu tenho interesse, que eu vou conseguir acompanhar, do que gastar minha energia com várias empresas boas, mas apenas pelo fato de diversificar. Essa é o primeiro passo que eu dei. E o segundo critério que eu adotei, talvez seja o critério mais importante de todos, é investir em empresas que são máquinas de multiplicação. Eu escrevi um e-book exatamente sobre isso, máquina de multiplicação, um guia de como investir
nas melhores empresas. E seguindo os critérios desse e-book, eu eliminei praticamente metade das minhas empresas. Empresas que eu achava que eram excelentes, mas no final das contas eram apenas boas empresas. E eu estou buscando aqui empresas que podem multiplicar meu patrimônio por anos e anos. E eu simplesmente segui, fiz os tipos de análises, análise fundamentalista, sempre avaliação qualitativa, que é as qualidades da empresa, os pontos fortes, os pontos fracos, a avaliação quantitativa, que seriam os números, os lucros, os dividendos da empresa e, claro, quando comprar, valor é diferente de preço. Se você confundir isso, você pode comprar uma ótima empresa, uma excelente empresa, mas com preço acima do que ela realmente vale. Então, seguindo esse passo a passo, se você quiser seguir também, vou estar deixando aqui na descrição o guia para encontrar empresas que são máquinas de multiplicação. Seguindo esse passo a passo, eu eliminei basicamente metade das minhas ações. Se a gente vir aqui, ó, em ações que eu já tive um dia e não tenho mais, você vai ver que eu eliminei muitas empresas. Essas aqui são as empresas que eu tenho atualmente, os setores que eu tenho aqui atualmente, e essas aqui são empresas que eu simplesmente eliminei. Por exemplo, se a gente pegar Coca-Cola aqui, Coca-Cola é uma excelente empresa, mas existem algumas características qualitativas, ou seja, que não são os números são excelentes, os lucros crescem ano após ano, market share cresce ano após ano, mas uma análise qualitativa, que é exatamente o que eu mostro aqui, a avaliação qualitativa, que os números não mostram, o McDonald's simplesmente não passa nessa análise. Foi justamente por isso que eu vendi. Aqui tem vários outros exemplos. A gente tem Coca-Cola, tem McDonald's, tem alguns REITs, tem diversas outras empresas aqui que eu simplesmente vendi por esses dois motivos. O primeiro, eu não tenho interesse de acompanhar, então eu preferi focar em menos empresas, mas que eu vou conseguir acompanhar e fazer uma análise melhor. E o segundo motivo, máquinas de multiplicação. Elas não atendiam esses critérios, e um dos critérios para vender uma ação é justamente essa, quando você faz uma avaliação e depois de muito tempo você percebe que sua avaliação estava incorreta, então você deve vender. Então foi isso que eu fiz, vendi. Mas a pergunta que fica é, o que eu vou fazer com o dinheiro das vendas dessas ações aqui? Eu não vou deixar parado. Deixar o dinheiro parado é praticamente perder dinheiro. Eu vou investir o dinheiro em um ETF de renda fixa, que vai me pagar aí 4,63% em dólar ao ano. Enquanto eu analiso outras empresas, encontro outras oportunidades, eu deixo o dinheiro rendendo, e quando eu encontrar essas oportunidades para rebalancear minha carteira, eu vou lá, resgato e compro. Tudo dentro da minha estratégia, tudo dentro do planejado. O importante é seguir a estratégia. Se você tiver uma estratégia, você tem que seguir ela. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou e